Movidos pela graça. Nós, como batistas brasileiros, irmãos, somos um povo muito abençoado. Nós não temos problemas com temas. Nós não temos dificuldades de compor músicas belíssimas que acompanham os temas de missões. Mas nós temos sim um problema. É de refletirmos seriamente sobre esta questão, meus irmãos. E ao longo da mensagem, eu vou me esforçar para não sair do tempo, os irmãos vão entender o porquê eu estou dizendo isso. O porquê não foi confortável para mim pensar sobre este tema. Nós já tivemos tantos temas bonitos como Jesus, transformação em vida. Não só de missões nacionais, mas também missões mundiais, missões estaduais. Quem não se lembra do tema acende uma luz e deixa brilhar até que Ele venha. Jesus é a esperança que eu devo ao mundo levar. Quem não se lembra dessas campanhas belíssimas que nós já tivemos? E agora somos convidados, meus irmãos, a pensar neste tema. Movidos pela graça. Tema este que está embasado nesta divisa maravilhosa de 2 Coríntios 4,15, que os irmãos já têm recitado tantas vezes aqui. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a maneira como ele encarava o ministério, e ele vem falando para os irmãos em Coríntios sobre um tesouro, meus irmãos, que segundo ele, não é? Ele chama de um mistério que, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 24 até o versículo 29, ele diz que é um mistério que esteve oculto no passado, mas que ele foi revelado, veio à luz através de Jesus, que é sem dúvida nenhuma, meus irmãos, a glória de Deus que se manifestou em nossos corações, dizia Paulo. Mas isto aconteceu não para ficar escondido, não para ficar, queridos irmãos, dentro de um cofre. Mas é interessante que ele, no próprio texto, no versículo 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele usa algo muito conhecido e de certa forma até chegou em nossos dias, não é? Nossos jovens talvez não tenham presenciado, não é? Mas quem é da nossa geração sabe muito bem que os antigos gostavam de guardar tesouros, e naquela região isso era muito natural. Inclusive alguns dos fragmentos, os documentos que são usados para a tradução da Bíblia, não é? Foram encontrados em vasos de barro, perto do Mar Morto. Nas escavações encontraram, e lá estava esse tesouro, fragmentos da palavra de Deus, dos rolos. E isso chegou até nós. Quem não se lembra que muitas vezes, não é? No passado, quando nós íamos sair, que tínhamos alguma quantia em casa, em dinheiro, a gente procurava. Eu me lembro muito bem que a minha avó gostava disso. Ela tinha água em quartinha, não é? Alguém aqui ainda se lembra disso, não é, Cordeiro? Quartinha. E minha avó tinha uma quartinha que não era para água, era para colocar o dinheiro quando ela tinha que sair.
e colocava ali dentro da quartinha, de preferência uma quartinha toda empoeirada, que ninguém desse valor nenhum por ela, e colocava ali o dinheirinho, não é? E eu me recordo quando ainda criança, eu colocava dentro do sapato mais velho possível, não é? Algum dinheirinho que eu tinha, colocava lá, para que ninguém pudesse tirar, não é? É interessante que Paulo diz que ele traz, temos esse tesouro. Algumas versões dizem: eu trago este tesouro em vasos de barro, se referindo, meus irmãos, à sua fragilidade, à nossa fragilidade, à fragilidade do ser humano, mas mesmo assim, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Aliás, misericórdia, certa ocasião eu ouvi alguém dizer que misericórdia é o ato de Deus não nos dar o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Deus não dá para a gente o que nós merecemos. E a graça é o ato de Deus dar para nós o que nós não merecemos. Na misericórdia Ele não dá o que merecemos, e na graça Ele nos dá o que não merecemos, que é a nossa salvação, que é o perdão para os nossos pecados. E esta graça que se manifestou, queridos irmãos, em Jesus, esta graça que nos alcançou, este evangelho que para Paulo, segundo ele escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E diz mais, que é através deste evangelho que se manifesta a justiça de Deus. A graça que o alcançou, mas não para ficar estanque, para que ele pudesse multiplicar esta graça. E através desta multiplicação da graça, outras pessoas também entendessem, outras pessoas também recebessem este tesouro, que é o conhecimento desta graça, que é o conhecimento, meus prezados irmãos, da glória de Deus manifesta em Cristo Jesus. E assim, conhecendo este tesouro, sendo alcançados por esta graça, muito mais pessoas começassem a glorificar e a exaltar o nome de Jesus. Como é bom, meus irmãos, eu não sei quem já participou de trens aqui, mas que coisa maravilhosa a gente chegar numa cidade, e as últimas que eu participei foi na cidade de Mossoró, onde pastoreava, e liderando a associação, nós convocamos irmãos para abrirmos trabalhos, frentes, em cidades que não tinham. E como foi maravilhoso ir com a caravana em cidades que não tinha trabalho, passarmos uma semana ali, fazendo estudo bíblico, pregando a palavra de Deus, e ao sairmos, meus irmãos, emocionante, deixarmos lá um prédio alugado com o nome na frente: Igreja Batista. Um missionário lá, reunindo as pessoas para ensinar a palavra de Deus. Um lugar onde as pessoas, irmãos, não glorificavam, mas agora aquele núcleo começa, daqui a pouco começa a se expandir, organiza a igreja, daqui a pouco abre congregações, e assim a graça vai se multiplicando, meus irmãos. Que coisa maravilhosa o Evangelho, poder. Mas, irmãos, não foi para mim confortável, porque eu comecei a refletir, queridos irmãos, que mesmo depois de 38 anos de ministério pastoral, 54 anos de vida cristã, e isto é uma confissão e um pedido de perdão, meu Deus, nem sempre fui movido por esta graça, porque existem muitas outras motivações que às vezes, sem que percebamos, elas vão nos dominando, meus irmãos, nos dominando. Por exemplo, um desejo de ter uma denominação muito forte,
o desejo de ter uma igreja muito forte, conhecida denominacionalmente, conhecida nacionalmente, o desejo de construir um nome. Trabalhamos incansavelmente, mas nem sempre somos movidos pela graça. E como é que a gente chega a esta conclusão, irmãos? Nós temos que olhar para a vida de tantos homens do passado, para o que Jesus nos ensinou. O tempo não nos permite isto, mas eu quero citar algumas coisas. Peço que os irmãos anotem em suas Bíblias, para vocês lerem em casa, que não vai dar tempo a gente ler aqui. Mas eu poderia citar muitas pessoas: Pedro, os apóstolos, a maneira como eles viveram, como eles morreram. Pedro dizendo: olha, vejam se é lícito a gente obedecer mais aos homens do que a Deus. Diante do Sinédrio, quando todos esperavam que ele se retratasse, em Atos 4, ele diz: olha, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Ele poderia ser morto ali, mas ele estava sendo movido pela graça, meus irmãos. Paulo, que chega a dizer que se sentia devedor, tanto em Romanos quanto nos Coríntios, ele fala sobre isso, se sentia devedor, dado o impacto da graça na sua vida, não podia ficar calado, assim como os discípulos. Nós não podemos ficar calados, deixar de falar daquilo que temos ouvido, daquilo que temos crido. Não podemos. Há uma chama, há um fogo ardendo no nosso coração. E quando a gente reflete sobre isso, medita sobre isso, irmãos, a gente vai perceber que nem sempre esse impacto está presente em nossas vidas, irmãos. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Eu tenho procurado distribuir literaturas aqui nessa feira, dia de segunda-feira, porque eu vi que por aqui toda segunda-feira transita em torno mais ou menos de 30 mil pessoas. Essa feira, irmãos, das regiões aqui de perto, mas de outros estados também. E eu muitas vezes venho aqui, meu neto estuda aqui, e quando eu chego naquela ponte, eu começo a agradecer a Deus, porque eu me reporto, não é? Me transporto para um momento que vim aqui pela primeira vez. Eu acho que estava o Luiz Cordeiro, eu não sei se Ciron estava, eu não me recordo, o pastor daqui da época. Quando os irmãos estavam querendo comprar aqui este terreno, não é? E que aqui era quase como um lixão. E a minha mente, quando eu chego naquela ponte, eu começo a me lembrar. A feira não era aqui ainda, que essa feira parece-me que está aí, eu acho no início, os irmãos podem me ajudar, no início da década de 90, talvez 91, 92, né? Mas foi antes. E aqui era como um lixão. E quando eu chego naquela ponte, eu vejo aqui esse templo majestoso, essa clínica, a escola com 700 alunos. E eu começo a agradecer a Deus, porque passaram pessoas por aqui, e tem pessoas que são movidas pela graça de Deus. E porque elas são movidas pela graça de Deus, quantas pessoas, irmãos, foram alcançadas? Os irmãos já imaginaram quantas pessoas hoje estão glorificando a Deus? Porque a graça que foi multiplicada através de tantos irmãos aqui, essa graça alcançou essas pessoas. E hoje, talvez em outros estados, outros municípios, outros países, quem sabe, elas estão glorificando a Deus. Essa história não pode acabar aqui, irmãos. Vocês estão aqui para que esse tesouro que vocês receberam, vocês multipliquem
multipliquem. E Deus nos colocou no lugar estratégico, irmãos. Os irmãos estão aqui no lugar muito estratégico para multiplicar esta graça. Meus irmãos, eu tinha muita coisa aqui para dizer, mas eu vou correr porque a hora não nos dá. Porque o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha essa consciência, algo que incomodava. Se os irmãos observarem aqui mesmo em Coríntios, no capítulo 5, no 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, que aliás foi fruto de uma campanha nossa também, que diz assim: ele, Jesus, era a compreensão de Paulo, ele morreu por todos, para que os que vivem, nós que vivemos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que é isto? Porque a graça do Senhor, queridos irmãos, entendia Paulo, tinha algumas implicações muito sérias. Por isso que nós precisamos meditar profundamente, com espírito humilde, meus irmãos, sobre isto, porque tem algumas implicações em sermos movidos pela graça. Por exemplo, ser movido pela graça implica, queridos, numa submissão incondicional, e eu disse incondicional, ao Senhor nosso Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2, verso 20, o que é que ele diz? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto, meus irmãos, é submissão completa ao Senhor. Isso significa que quando nós somos alcançados pela graça, irmãos, não são mais os meus projetos, não são mais os meus projetos, não são mais, meus irmãos, os projetos da minha família, não são mais os projetos do meu país. Isso significa que quando eu sou alcançado pela graça, meus irmãos, os projetos da minha vida agora são os projetos de Deus, irmãos. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Rapidamente, segunda coisa, implicação, dentre tantas que a gente poderia dizer, eu começo a entender que a razão de estar aqui, meus irmãos, porque eu aceitei o Evangelho, fui alcançado pela graça e não fui logo arrebatado pelo Senhor. A razão de estar aqui é fazer tão somente a vontade do Pai, a vontade de Deus. Jesus disse isso lá em João capítulo 4, no encontro dele com a mulher samaritana, aquele diálogo que os irmãos conhecem muito bem. E quando os discípulos que foram comprar comida chegaram e ficaram ali admirados, Jesus falando com a mulher samaritana, e eles ficaram ali apavorados. E quando aquela mulher saiu para ir buscar seus vizinhos e amigos, etc, e parentes, os discípulos disseram para o Senhor: Senhor, come. E o que foi que ele disse, irmãos? Eles são a comida eu tenho para comer. Está lá no versículo 31 a 34 capítulo 4 de João. Uma comida que vocês não entendem, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e o que? E realizar a sua obra. Ser alcançado pela graça, meus irmãos, leva-nos a entender que a razão de permanecermos neste mundo é fazer tão somente a vontade de Deus. E aí, porque não foi confortável para mim, porque eu entendi que nem sempre eu estou fazendo esta vontade. Paulo, no capítulo 20, verso 24 de Atos dos Apóstolos, num discurso se despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso, ele diz: olha, em nada eu tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira de dar testemunho da graça de Deus. Irmãos, entendem o que é isso? Não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. O que eu quero é cumprir a minha carreira. E Paulo, pela graça de Deus, conseguiu. E ele reconhece que foi pela graça.
Porque certa ocasião ele falando sobre o ministério, as maravilhas, ele disse: não eu, mas a graça de Deus que está sobre mim. E quando ele estava escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele, a partir do versículo 16 ali, ele começa a falar que combati o bom combate. E o que é que ele diz lá? Acabei, terminei a carreira, guardei a fé. Ele aqui está dizendo aos anciãos: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira. Isso, irmãos, não nos deixa confortável, porque nós percebemos quão falho nós somos, irmãos. Mas a terceira coisa, o tempo corre muito, ser movido pela graça implica, queridos irmãos, em uma vida sem preconceitos, uma vida que inclui a todos, irmãos. Nós aprendemos isso com Jesus. Nós aprendemos isso com Jesus. A gente podia citar tantos textos: o encontro de Jesus com Zaqueu, o que os discípulos falavam, o encontro de Jesus com as crianças, o que os discípulos falavam, que não viessem incomodar o mestre, o encontro de Jesus com a mulher pecadora e tantas outras pessoas. Jesus, meus irmãos, ele inclui, ele não exclui. Ser movido pela graça, portanto, meus irmãos, implica em termos esta compreensão de uma vida sem preconceitos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto Cristolândia. Não vai dar tempo, mas os irmãos procurem ver a história do projeto Cristolândia. O pastor Fernando Brandão foi convidado logo no início, quando foi convidado para ser diretor da nossa junta. Ele foi convidado a pregar na igreja de São Paulo, primeira igreja, e ficou hospedado num hotel próximo. E na hora, um pouco antes do culto, ele saiu, dispensou, disse ao pastor que não mandasse ninguém buscar ele, que ele ia andando mesmo, que era perto. Mas ele se perdeu e se viu dentro da Cracolândia. E pastor Fernando disse: olha, eu não sabia se corria. Eu fiquei paralisado pelo medo, vendo aquele quadro, um lixo humano, e eu entrei em crise. E depois, quando cheguei na igreja, aquela imagem não saía da minha cabeça. E enquanto o culto se desenrolava, eu ali orava a Deus em espírito: Senhor, o Senhor me colocou como diretor de missões nacionais, e como eu posso ver uma situação daquela? Pai, me usa de alguma forma. Ele não tinha ideia. Me usa de alguma forma, usa o povo batista, esse povo que está aqui todo arrumadinho, não é? A igreja de São Paulo, toda climatizada, os irmãos ali, a orquestra, tudo muito bonito. E na cabeça dele, o lixo humano da Cracolândia. E hoje, meus irmãos, o projeto Cristolândia, eu não sei se os irmãos acompanham. Se não acompanham, procure acompanhar, irmãos. Não tem como a gente não pedir perdão a Deus quando nós olhamos para projetos missionários assim, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Acompanhe. E não vai ser confortável, irmãos, porque não foi para mim. Sabe por quê? Porque eu comecei a perceber, queridos, que nós deixamos de crer no sobrenatural de Deus. Pastor Newton, eu não sei quem tem aqui o livro que traz a história dos 100 anos da Junta de Missões Nacionais. Quem tiver esse livro, não deixe de ler. E quem não tiver, procure ler. Na página 299, tem um testemunho do pastor Newton, quando ele era missionário. Ele hoje ainda é missionário, agora está trabalhando na sede. E quando, meus irmãos, eu vi essa história, eu disse dentro de mim: não, isso está errado. Não é possível, isso está errado. Isso é fantasia.
Mas depois eu pedi perdão a Deus, porque eu vi que isso é porque eu não creio mais no sobrenatural de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a crer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Lá está a história da oferta da irmã Teresa. Eu não sei quem conhece, quem já leu isto. Mas pastor Nilton estava trabalhando como missionário numa congregação, falando sobre missões, assim como os irmãos estão hoje. Vamos levantar a oferta de fé. Cada um vai anotar aí sua oferta, seu desafio. E quando pegaram os papéis para fazer, o tesoureiro pegou. Ele se apavorou quando viu o papel da irmã Teresa, uma senhora que trabalhava com faxina, fazendo faxina e também lavando roupa, não é? E quando ele pegou aquele papel, ele disse: não, essa irmã sabe os números, ela está equivocada. E correu para o pastor, e o pastor teve a mesma impressão, não é? Pastor Nilton. E chamou a irmã. Disse: irmã, a senhora vai dar R$10 a sua oferta? Ela disse: não, pastor. R$100? Não, pastor. E ele começou olhando para ela assim: ah, já sei, a irmã vai fazer um desafio de R$1.000, irmã. Não, pastor, é o que está aí, pastor. E ele: irmã, como a senhora vai levantar R$10.000? Não são 10 mil, pastor, são R$100.000. R$100.000 para missões. E o pastor, segundo o pastor Nilton, ele diz no testemunho dele, que ele teve vontade de dizer: irmã, a irmã não está sabendo o que está dizendo, mas o Espírito de Deus o freou. Nós deixamos de crer no sobrenatural, meus irmãos. Aquela mulher de R$100.000. Se os irmãos verem na história, sabem como é que se processou tudo. Está na página 99 do livro celebrativo de missões nacionais, escrito pelo pastor Zaqueu e sua esposa. Mas, irmãos, a gente tinha muito mais coisas, mas eu quero dizer o quarto motivo, não é? Quarta implicação, e por isso que mexe muito comigo isto, é que ser movido pela graça de Deus, meus irmãos, implica em empunhar, note bem, e deixar tremular. Não é só empunhar, deixar tremular sempre a única bandeira, que é a bandeira do Evangelho, irmãos. A bandeira do Evangelho de Cristo, que alguns dizem assim, é branca, mas que eu aprendi ao longo da minha vida ministerial, trabalhando com pessoas, todos os tipos humanos, ouvindo pessoas até de outras nacionalidades. Eu aprendi que a bandeira do Evangelho, a única que devemos empunhar e deixar tremular, independentemente das circunstâncias. Esta bandeira, meus irmãos, ela é incolor, e ao mesmo tempo que ela é incolor, ela é multicolorida. Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. A bandeira do Evangelho precisa levantar, e para isso, eu gostaria que os irmãos me perdoassem se alguém não se sentir confortável. Mas para isso, irmãos, e isso incomodou muito a mim, que falou ao meu coração, diante de toda esta realidade, sobre essa graça, que é esse mistério que nós devemos levar para multiplicar, olhando como Paulo, tantos outros, e nós poderíamos falar de tantos outros mais perto de nós, missionários,
pastores que viveram intensamente isso, mas o tempo não dá. Mas eu quero dizer aos irmãos que uma das conclusões a que eu cheguei, de não estar agindo pela graça como deveria agir, é uma coisa muito simples, meus irmãos, porque eu descobri que eu gasto muito mais com supérfluos do que com a obra missionária. Eu descobri que ao longo da minha vida ministerial, pastor Paulo, muitos alvos da minha igreja, da igreja que a gente propunha para os irmãos levantarem, eu poderia sozinho com a minha família levantar. Eu comecei a perceber que muitos alvos, irmãos, que eram dados aos ministérios, muitos irmãos dos ministérios, talvez um só pudesse levantar. Eu percebi que a gente pensa no 13º, numa verba extra que vai receber, e a gente começa a pensar: vou pagar isso, pagar aquilo, vou trocar de carro, vou mandar colocar alguns acessórios de luxo no meu carro. Mas a gente não pensa: eu vou entregar mais para missões. Irmãos, como eu gostaria de estar enganado, mas eu olho o quadro de colaboração, da convenção, e deixa eu dizer para os irmãos, nós não temos 50% das igrejas engajadas na obra missionária, irmãos. Nós acreditam nisto? Nós não temos 50%. É feito o que é feito, porque, meus irmãos, Deus, Ele faz milagres. Ele faz milagres. Com esse real que você entrega, Deus multiplica. Se a gente observa o que é feito nesse país, no mundo, através da obra missionária, nós não chegaremos a uma outra conclusão a não ser: é o sobrenatural de Deus, é o milagre de Deus. Não é pela nossa disponibilidade, irmãos, porque eu queria estar errado, mas olhando esse quadro, eu vejo que desses 50%, talvez, de igrejas que contribuem para missões, individualmente nessas igrejas, talvez 40% dos irmãos contribuam com a obra missionária. E desses 40, pouquíssimos são de fato movidos pela graça, a ponto de dizer assim: olha, esse mês ou esse trimestre eu vou evitar isto, evitar aquilo, evitar a pizza depois do culto, vou evitar as idas ao shopping para investir na obra missionária. Eu vou deixar de estar colocando acessórios de luxo no meu carro, que já é muito bom, para entregar para missões. Como eu gostaria de estar errado, meus irmãos, mas infelizmente não estou. Mas eu quero concluir essa mensagem, já estou passando da hora. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos, deixar esse desafio do pastor Fernando Brandão, que é alguém que vive intensamente a obra missionária. O primeiro desafio é que nós venhamos nos comprometer com Deus e conosco mesmos, de repensar o nosso envolvimento com a obra missionária, irmãos. Assuma esse compromisso de repensar. E segundo, de nos desafiarmos a nós mesmos para levantar a maior oferta que já levantamos para missões nacionais. Isto é possível, meus irmãos, se de fato compreendermos que fomos chamados, que fomos alcançados, como diz o hino, por essa graça maravilhosa, incomparável, insondável graça de Deus. Mas não para permanecer em nós, para que nós pudéssemos multiplicar esta graça, realizando assim a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar, queridos. Eu vou pedir ao pastor Paulo para mais uma vez orar, e vou pedir que ele coloque a minha vida, porque com 38 anos de ministério, eu estava dizendo para ele agora que recebi a visita de uns irmãos da igreja, perguntando se eu aceitava ainda pastorear, e eu pensava em parar. Quão ridículo eu sou. Ouvi de Billy Graham, certa ocasião,
no último congresso realizado lá na Holanda, Amsterdã. Ele não pôde ir, mas ele gravou e mandou para 12 mil líderes do mundo inteiro um desafio. E ele disse: olha, estou no hospital, não posso ir, me aconselham sempre a parar de pregar, mas eu quero sair do púlpito para o céu. E vocês não deixem nunca de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, há um hino no Cantor Cristão que diz assim: um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. É o 469. Corajosos, pois, de tudo defendei, marchando para os céus. Um pendão, a bandeira do Evangelho. Essa bandeira que se sobrepõe a toda e qualquer bandeira. É a bandeira do Evangelho, incolor, mas ao mesmo tempo multicolorido, porque alcança a todos. Que Ele, o nosso grande Deus, nos abençoe. Que seu Espírito nos ajude a entender o que significa, irmãos, ser movidos pela graça. Amém. E eu passo para orar por nós. Gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que ficassem de pé nesse instante. E nós vamos orar pela campanha de missões nacionais, pela vida do pastor França e por nossas vidas. A mensagem do pastor foi muito boa e esclarecedora. Se a graça nos alcançou, não foi para ficar-se parada em nós, foi para que nós nos propuséssemos a multiplicar essa graça, para atender a tantos carentes, a tantos necessitados que existem. Talvez o seu vizinho, não sei, talvez a pessoa que mora atrás da sua casa, eu também não sei. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir do Evangelho, e muita gente que através das nossas ofertas serão abençoadas para a glória de Deus. Amém. Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Estamos presentes aqui, Senhor, e glorificando o Teu nome, porque Tu usaste mais uma vez o Teu servo para nos falar das verdades do Evangelho, e que a graça que nos alcançou não deve parar em nós, deve ser multiplicada por nós para alcançar muitas outras vidas. Ó Deus, eu não conheço os corações, Tu conheces. Por isso eu te peço, Pai, que Tu vá a esses corações que tenham, ó Pai amado, colocado limites para a sua oferta, que Tu possas quebrar esses limites e que essas pessoas possam pensar no real, possam pensar na necessidade que temos, na necessidade do Teu Evangelho, como o pastor falou aqui, de punhar o pendão real, para que o povo possa perceber que somos de Jesus. Amém. Ó Deus, faz como o hineto que nós cantamos, que já foi hino oficial, que nós somos lamparina para a nação. Ó Deus, nos abençoa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a transformar a realidade primeiro de Caruaru, e depois do estado, e depois do Brasil, e depois do mundo, porque missões é um momento completo. Nós temos que evangelizar aqui no Brasil, em Pernambuco, no mundo inteiro, e essa é a nossa missão. Tu nos desse essa missão, Pai, para que nós pudéssemos cumprir. Ó Deus, ajuda-nos e tem misericórdia de nós. Eu te peço pelo pastor França, que está aqui à frente, ó Deus, que Tu o encha, ó Pai amado, de amor pela obra missionária, que Tu possas capacitar e levar esse homem a entender cada vez mais o Teu desejo para a vida dele, no nome de Jesus. Amém e amém.